Ciências, videoaula de ciências de hoje, a gente vai falar sobre as plantas. Mas a gente já falou na aula passada, quando a gente começou a trabalhar aí o poema que falava das partes das plantas, dos frutos, não é? A gente trabalhou aí, a gente viu que tem frutos com poucas sementes, com muitas sementes, ou apenas com uma semente. Hoje a gente vai trabalhar as partes de uma planta. Gente, uma planta, que a gente fala uma planta completa, ou a maioria das plantas que existe, ela tem as seguintes partes. Fruto, eu vou começar pela base, a raiz. Temos o caule, raiz, caule, folhas, flor e fruto. Temos também as sementes, tá? Que não tem aqui como parte, que também faz parte da planta, tá? As sementes, elas vão estar guardadinhas no fruto, como a gente viu na aula passada. O fruto, ele tem a função de proteger a semente, de guardar a semente. Mas nem todas as vezes a semente vai estar dentro do fruto. Ele vai estar na flor, quando não é uma planta frutífera. Quando aquela flor não vai se transformar num fruto, tá certo? Então, vamos lá direitinho para ver as partes das plantas e suas funções. Gente, como a gente viu, a planta é um ser vivo, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, tá certo? No seu livro, na página 23, vem mostrando aí um esquema que representa as partes da planta, que é essa que eu mostrei para você: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. No meu não tinha semente. Vou desenhar aqui uma sementezinha para vocês lembrarem da semente, tá certo? Então, existem plantas com todas essas partes, mas vai existir planta que não tem essas partes que eu mostrei para vocês. Raiz, caule, folha, flor, fruto e sementes. Não vai ter, tá? Mas as que tem, a gente vai falar um pouquinho da função de cada parte de uma planta. A raiz, ela tem a função de fixar a planta no solo, de deixar a planta firme, em pezinha. Então, fixar significa deixar firme no chão, no solo, na terra que você plantou ela, tá certo? Então, ela vai deixar ela firme, em pé, fixa. Além de retirar a raiz, é que vai tirar os sais minerais. O que é isso? Vai tirar os nutrientes do solo para levar para a planta. E quem leva esses nutrientes? Além de sustentar o caule, que sustenta as folhas, os frutos, as flores, ele serve para levar, tá certo? Levar esses sais minerais que tirou do solo para as outras partes das plantas. Então, ela sustenta aqui, ó, a raiz sustenta a planta no solo. O caule sustenta as outras partes da planta, como folhas, flores, frutos, tá certo? Agora temos aqui também as folhas. As folhas, gente, ela é responsável, a folha, pela respiração da planta. Então, é como se fosse o narizinho da gente. A planta, ela vai respirar pelas folhas. Então, se eu perguntar por onde as plantas respiram, pelas folhas, tá certo? Não esqueça, é responsável pela respiração. Já a florzinha aqui, ó, ela é responsável pela reprodução. Ela vai reproduzir, ela é responsável pela reprodução da planta, tá certo? O fruto com sementes, o fruto guarda as sementes que vão dar origem à nova planta. Tem planta que vai ter só a florzinha, ela vai ser responsável pela reprodução de outra planta. Tem planta que vai ter o fruto, a florzinha vai se transformar no fruto, ou a florzinha vai se transformar no fruto. Então, a semente vai ficar guardada dentro do fruto. Quando é uma planta que só tem flores, a semente vai ficar aqui, ela vai ser responsável pela reprodução, vai estar aqui a reprodução dela. Quando não tem o fruto, quem guarda, as sementes vão ficar guardadas dentro do fruto para dar ter uma nova função, ou seja, o fruto é responsável por guardar as sementes que vão dar origem a outra planta. E temos as sementes, né? As sementes que vão dar origem a novas plantas. Então,
A semente não está guardada, a semente vai dar origem à nova planta. Então, o fruto guarda a semente e a semente se transforma numa nova plantinha, tá certo, gente? Então, presta atenção. Como eu falei para vocês, isso tem no livro de vocês. Existem plantas que não vai ter todas essas partes. Tem planta que não tem semente, que ela vai nascer de outra parte da plantinha. Eu vou pegar uma muda, uma parte da plantinha e plantar, tá certo? Então, tem planta que não vai nascer nem de sementes, tá certo? Vai nascer da parte da própria planta. Como as samambaias, é uma delas. A samambaia, que é essa plantinha aqui, que tá no seu livro, ela não dá flores, ela não tem frutos. A gente, para ter uma nova planta do tamanho dessa bonita, eu vou ter que pegar uma parte dela e plantar. E ela vai crescer e vai se tornar uma samambaia bonita como essa que está aí. Então, na página 24, vocês vão começar a responder. Você vai conversar com seus familiares sobre o tipo de planta que existe próximo à sua casa. Escolha uma delas e represente por meio de desenho. O seu vizinho tem planta, na sua casa tem alguma plantinha, ela é frutífera, ela não é frutífera, ela não dá flores, ela só é a plantinha com caule, raiz e folhas. Então, você vai desenhar a plantinha que tem aí próximo da sua casa. Que parte da planta escolhida por você foi possível observar? Você vai colocar, marcar. Se ela tem raiz, marca o X. Ela tem caule, que sustenta as folhas. Tem, coloca. Tem folha, tem folhinhas, marca. Tem flor, essa plantinha dá flores, então marca. Tem frutos, ela, não tem não marca. Se tem, marca o X. Tem semente, tem o fruto lá, provavelmente vai ter semente dentro. Então, vai marcar, tá certo? Então, vamos lá agora para a página 25. Você sabe que quem é esta menina do desenho? Essa daqui, que tá aqui, ó. Ela se chama Magali, personagem da Turma da Mônica, tá lá no seu livrinho. Que tem um apetite incontrolável. Magali adora comer, não é? Entre seus alimentos preferidos está a melancia. Que bom que ela gosta de melancia. Então, gente, as plantas estão presentes em nosso dia a dia, como, por exemplo, na alimentação. O ideal é que a nossa alimentação esteja incluindo muitos alimentos in natura. O que é alimento in natura? São alimentos obtidos de plantas, gente, das partes da planta. A raiz a gente tem que comer como batata, como cenoura, como beterraba. É uma raiz que nasce embaixo da terra, tá certo? Então, quando nasce embaixo da terra, a gente diz que é uma raiz. Cenoura, macaxeira, inhame, batata, o que mais? Que nasce embaixo da terra? Beterraba. Então, isso são alimentos in natura, que vem da natureza, in natura, que vem de plantas. Então, a gente tem que se alimentar de alimentos in natura, alimentos que vêm da planta. Tá certo? Ou também de animais adquiridos para consumo sem que tenha sofrido qualquer alteração por deixarem a natureza. Por exemplo, uma galinha que foi criada no quintal, que ela não sofreu alteração, ela não tomou hormônio lá na granja, você pode comer, é um alimento in natura. Ela não vai ser in natura quando ela vem da granja, ela é abatida, ela passa por processo. Por exemplo, um nugget, né? Aqueles frangos empanados que vem na caixinha, ali não é natural. Você pode comer peito de frango cortadinho direitinho, que ali é natural, veio do animal, tá certo? Já um nugget, um empanado, não vai ser natural, vai ter processado ali com outros produtos, tá certo? Então, lembre-se de comer comidas in natura, frutas, verduras, legumes que venham das plantas e as carnes, ovos que vêm do animal. Se for comer carne do próprio animal, frango, não embutidos como salsicha, calabresa, tudo isso é embutido. Então, não faz bem à saúde, tá bem? Página 26, vocês irão. Os frutos, as raízes, os caules, as folhas, as flores e as sementes são exemplos de alimentos que podem ser consumidos in natura. Como eu falei, que vem das partes da planta. A gente pode comer raiz, como eu disse a vocês, que nasce embaixo da terra, batata, cenoura, inhame.
A gente pode comer o caule como palmito, é um caule, cana-de-açúcar é um caule, a gente pode comer. A gente pode comer folhas, sim, eu como folha, professora, como? Alface é uma folha, couve é uma folha que a gente tem que comer também. A gente come flores, como a couve-flor é uma flor, então a gente pode comer. A gente come frutos que são vários. Tem várias variações que a gente pode comer: banana, maçã, laranja, pera, pêssego, variados. Então, são alimentos in natura, tá certo? Então, na imagem tem mostrando aí alguns alimentos in natura da gôndola de um supermercado e de uma feira, que a gente pode encontrar em mercado e em feira, alimentos in natura. Onde a sua família costuma comprar esse tipo de alimento? Frutas, verduras. Quais partes das plantas fazem parte de sua alimentação? Você costuma comer raízes? Tia, eu não como raiz. Come sim. Batata, cenoura, quem come. Deixa eu ver. Inhame, batata, macaxeira. Se você come um desses, você está comendo raiz. Tá certo? Como eu acabei de falar. A gente come as partes das plantas, a gente pode se alimentar das partes das plantas, como raiz, caule, folha, flores e frutos, tá? Comente com seus colegas o que você está aprendendo sobre as plantas e que juntos vão conhecer um pouco mais sobre aquelas que estão presentes na alimentação. Para isso, durante 3 a 4 dias, observe a alimentação de vocês e registre o nome dos alimentos in natura que vocês comem, ou seja, os alimentos de origem vegetal, de plantas, tá? O que é que você come? Aí você vai anotando durante 3 a 4 dias. Vocês vão ter 3 a 4 dias para ver o que vocês comem de natura. Tem pessoas que não se alimentam de nada in natura, ou seja, nada que vem da planta. Não come fruta, não come verdura, não come raiz. Ah, não gosto de macaxeira, não gosto de batata, não gosto. Eu gosto de bolacha, de pão. Então, observe sua alimentação. Com isso, você vai chegar à conclusão se você é uma pessoa que se alimenta bem ou não, saudável, tem uma alimentação saudável ou não. Se você costuma comer só pão, bolacha, biscoito, suco de caixinha, então você é uma pessoa que não está tendo a alimentação correta, não está comendo alimentos in natura, que vem das partes da planta da natureza, tá certo? Então, a 3, 4 dias você registra aí os alimentos que você come para você chegar a essa conclusão. Na sala de aula, comente e compare seus registros com um dos colegas. Depois a gente vai comparar aí esses seus registros, se vocês estão tendo uma alimentação saudável ou não. Agora vocês irão reunir-se com o colega, você vai reunir sozinho, vai recortar os alimentos da página 25, tá certo? Observar cada um deles e formar um grupo por cores, 2 que vocês gostam e que não gostam, e 2 que vocês conhecem e não conhecem. Observe cada um deles e forme esses grupos. Você vai separar por cores os animais. Em seguida, façam a conta que vocês são os donos de uma banca de venda de alimento de origem vegetal in natura e devem organizar esses alimentos lá na banquinha, que vai ter lá no material de apoio, tá? Você vai cortar a banquinha da página 24, material de apoio, e separar os alimentos. Vai botar a plaquinha, se é raiz, se é semente, se é fruto, se é folha, se é flor, se é caule, e vai separar nas banquinhas e colar. Bote a plaquinha, tá? Na barraquinha. Por exemplo, raiz. Aí colocou aqui o nome raiz. Aí cola aqui os frutos. O que é uma raiz que tem aí? Temos aí macaxeira, temos nabo, temos batata, que é raiz, cenoura, deixa eu ver, batata inglesa. Tem outra aqui verdinho, que eu não tô vendo direitinho, porque o meu é bem pequenininho, tá? Então, temos algumas raízes aí. Aí, depois você vai separar o que é fruto, o que é folha, o que é flor, o que é caule. Lá na banquinha, vai identificar cada um. Colar os alimentos representados nos lugares certinho. E para terminar, que nome você daria essa sua banca de frutas que você colocou? Que nome você daria? Você vai escrever aí na página 27, tá ok? Para finalizar, a gente tá falando tanto de plantas, mas a gente tem que ter cuidado com as plantas. Porque tem algumas plantas, a gente não pode estar manuseando qualquer planta de qualquer forma. Tem que ter cuidado, porque tem algumas plantas que são chamadas plantas nocivas. Plantas venenosas que podem
lhe causar uma dor abdominal apenas e pode levar até a morte. Então, cuidado ao pegar, manusear as plantas, que algumas são venenosas, são nocivas. A palavra nociva significa venenosa, tá certo? Então, você vai ler aí, conhecer um pouquinho desse tipo de planta na página 28, pra gente finalizar a aula de hoje. Você sabia que algumas plantas comuns em casas e em escolas são venenosas? Que as plantas servem de alimento para muitos animais, você já deve saber, para animais e para os seres humanos. Mas você já pensou que elas desenvolvem diversos mecanismos de defesa para tentar evitar ser devorada por os animais ou ser destruída pelo ser humano? Ela tem um mecanismo de defesa, ela tenta se defender, ela vai liberar algum líquido, tá certo? Ela tem alguns espinhos, então isso vai causar alguns danos. Isso é para defesa dela, principalmente os animais, que tá ali sempre mexendo nas plantas. Então, algumas plantas, por exemplo, produzem venenos que podem ser perigosos para nós, seres humanos. Existem no mundo centenas, ou seja, mais de 100 espécies de plantas venenosas. Algumas delas têm veneno sempre presente, outras produzem a substância tóxica apenas quando se sentem ameaçadas. Às vezes, não, ela tá ali direitinho, tá cuidando, ela não vai liberar. Quando ela se sente ameaçada, que ela vai ser destruída, ela libera esse veneno. De uma maneira ou de outra, quando ingeridas ou em contato com a pele, as plantas venenosas podem fazer mal e as maiores vítimas de casos de intoxicação são as crianças que não conhecem, não sabem que essa planta são venenosas, principalmente crianças até 10 anos. Tome cuidado com as plantas, não mexam em plantas sem saber, então, se é venenosa ou não. Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que as plantas tóxicas estão mais perto do que nós imaginamos. Entre os cientistas estava a estatística Rosane Bonner. Ela explica que espécies vegetais como a espinhadeira, comigo ninguém pode, que é uma folhinha verde cheia de pontinha branquinha, é comum nas casas e nos locais. Então, como escola, alguns parques, a gente encontra essa planta. Então, mas poucas pessoas sabem que essas plantas fazem mal à saúde, por isso é importante se informar. As plantas, elas não são vilãs, ela tem esse mecanismo de defesa. Elas produzem veneno apenas para se defender na natureza. Então, quando ela se sente ameaçada por um animal, por um ser humano, ela libera essas toxinas ou ela já tem. Então, é o que fala a pesquisadora. Então, temos as plantas venenosas ou que podem causar mal. A espada de São Jorge, que tá aí mostrando para vocês. A azaleia, essa aqui, ó. Acho que muita gente já viu essa em vários lugares. Temos a azaleia, temos a comigo ninguém pode. Temos também a urtiga, que é quando a gente toca, ela libera produto que coça a pele, faz intoxicação. Tem gente que tem alergia, fica todo intoxicado. Então, cuidado com as plantinhas, gente, tá? Temos também a mamona, que tem um bichinho, parece até um coronavírus. Ele tem um frutozinho que é perigoso, tanto a folha como o fruto. Então, cuidado ao manusear algumas plantas, porque elas podem causar mal a você. Você tem uma crise alérgica, por exemplo, e vinha ter que ir para o hospital ou até falecer. Então, cuidado. Nem todas as plantas a gente pega, não, tá certo, crianças? Então, até a próxima aula. Acabo com a nossa aula sobre as plantas. Né? A gente viu as partes das plantas hoje e também que existem plantas venenosas e que a gente deve se alimentar de alimentos in natura, ou seja, alimentos que vêm de plantas ou de animais mesmo, não modificado, né? Como a salsicha, como a sardinha de lata. Se for comer o peixe, come o peixe mesmo, não a sardinha de lata, tá? Se for comer a fruta, coma a fruta mesmo, não vá comer a fruta em pote, em compota. Não, a gente tem que comer como vem da natureza, tá? E lembrando as partes das plantas, raiz, caule, flor,
flor, fruto, folhas e sementes. Uma planta completa. Nem sempre as plantas vão ter todas essas partes, tá certo? Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo.